Iniciamos há um tempo a sessão de truques do Instagram, que vocês realmente adoram. Então, esta semana vamos analisar outros truques que meu pai me enviou. E vamos ver o que encontramos. Vamos começar. Vamos ver. O primeiro, que aparentemente é um móvel, isso é muito interessante, eu já tinha visto isso, eu amo, e é criar textura em um móvel. Quer dizer, nós o pintamos e com alguns acessórios assim, de pincéis ou de escovinhas, vamos dando uma textura que parece realmente quase tecido. Realmente faz um efeito de madeira, tecido, fica muito legal. O que eu faria, ou suponho que é o que essa garota fez, é pintá-lo de branco, deixar secar completamente e então aplicar o bege. Na parte de baixo seria possível ver o tom branco. Adoro o resultado, estou fascinada. Vamos testá-lo no canal com certeza. Vamos ver o próximo e acho que já vimos este ou um parecido. E é para fazer diferentes formas. Isso está ótimo e muito interessante. Por exemplo, quando temos que colocar luzes no teto, né, como alguns holofotes, acho que é um bom truque para conseguir diferentes tipos de círculos assim. Em formato de ovo ou círculo, que acredito ser o mais usado, é um pouco do que precisamos. O próximo é aqui uma madeira. E isso me parece super legal e é para unir duas madeiras e que não se vejam os parafusos. Teríamos a opção de fazer o alargamento e depois cobri-lo com massa, mas a massa, se não for do mesmo tom, acaba sendo vista. Desta forma, se levantarmos um pedacinho para cima e depois o parafusarmos e colocarmos a madeira para baixo, lixamos um pouquinho. Aqui não foi necessário usar parafusos ou qualquer outro acessório, ainda assim fica muito bem preso. Excelente opção. Não sei se poderia ser com todos os tipos de madeiras, esta parece ser como de pinho, a de pinho é bastante fácil de trabalhar com ela e eu acho que podemos fazer bem. E talvez outra que iria muito bem poderia ser a compensada. Eu acho que a madeira compensada, removendo a primeira camada, poderíamos parafusar e depois baixamos, colamos e pronto, já teríamos duas madeiras totalmente parafusadas. Vamos ver o próximo e este está removendo os parafusos, mas o segundo não pode e é que o parafuso foi arredondado, então não pode ser removido. Pega uma furadeira e faz um buraco e agora usa este acessório. A verdade é que este acessório veio para mim em um pacote de chaves de fenda e funciona super bem para parafusos. Então eles se coroaram e para poder tirá-lo, muito boa opção. Vamos tentar, quando acontecer, vamos testar. Isso aconteceu muito em casa. E é que o piso laminado, às vezes, quando pega muita umidade, vai se separando e se dilatando. Se vê uma separação na junta, o que fica feio. Além disso, toda a sujeira entra. E então o que ele fez foi colocar fita dupla face. Colocar um acessório em cima e ir batendo até encaixar. Acho uma ótima opção. E aqui em casa vou testar se esse truque realmente funciona ou não, porque já digo que isso costuma acontecer com o piso laminado, pode acontecer. A questão é que não sei se essa fita dupla face, suponho que tem que colar bastante, porque senão ao dar um golpe, bem, vai voar para fora. O próximo seria, eu acho que é uma ótima ideia, é como uma régua de carpinteiro. E assim podemos ajustar as linhas que fazemos. Com apenas dois acessórios de forma simples, é possível fazer uma linha reta e na mesma altura. Ótima opção, de fato. O próximo é o acessório. E isso nós já vimos, na verdade compramos este acessório e é para colocar dobradiças. Essa é uma ótima opção, mas existem mais pequenos truques. Suponho que isso seja para fazer o buraco na cerâmica. Normalmente fica melhor se estiver úmida, então ele colocou uma esponja para que o buraco fique perfeito. Ótima opção. Ele fez isso? É o mesmo, ainda continua com o mesmo. Nós já fizemos isso mais de uma vez, que é marcar para que o suporte fique na altura indicada. O do círculo, que já vimos anteriormente, este é mais tipo ovo, não é círculo, é mais tipo ovo. Aqui ela está colocando alguns pregos e isso costuma acontecer muito, que se destrói por completo. Então o que ela fez foi cortar a ponta e, em princípio, ao parafusar, a madeira não se parte. Isso também precisará ser testado para verificar se funciona, pois já testamos algumas coisas. No canal Decore Você Mesmo, e acima de tudo, eu digo não. Eu vi isso no canal Decore Você Mesmo, tenho uma confusão de canais como Decore Você Mesmo, Decorado Mesmo. Vemos isso aqui e ali, colocamos em prática. Um dia farei um resumo de tudo o que colocamos em prática e vimos neste canal, e as coisas que funcionam e as que não funcionam. Eu testei, se não me engano, o do parafuso, o de colocar fogo no parafuso, e funcionou muito bem, então vou continuar usando a partir de agora. O próximo é para os cabos de luz.
Ah não, que ótima ideia, caramba! Isso é incrível, acho que já vimos, porque me soa familiar. Ou talvez quando ele me enviou naquele dia, eu me lembro daquele dia, eu não sei. Mas é uma ótima ideia usar um ímã para direcionar os cabos de luz. Colocar cabos geralmente é uma tremenda confusão. Na última vez tivemos que passá-los e pegá-los com uma vassoura. Quer dizer, algo assim super maravilhoso. Então, o que eles fazem é colocar algo metálico na ponta e usar um ímã para direcionar o cabo e chegar à área que queremos. Ótima ideia, eu adoro, gosto muito. O próximo está fazendo um acessório. Está colando aqui uma garrafa e é para que caia dentro da garrafa. Bem, todo o gesso que é feito ao cortá-lo, este gesso acaba se tornando este pó de gesso ao fazer buracos. E no final, acaba manchando a parede, mancha o chão. Bem, essa opção é ótima por ser reutilizável e evitar quedas. O que eu mais gosto é que sim, nós usamos o envelope, você coloca e faz o buraco e tudo mais, mas depois você joga fora. Por outro lado, você pode usar isso quando quiser e acho uma excelente ideia. Ai, ai, está fugindo, tudo bem? Isso é algo redondo. Ah, olha, que bom, dá altura e assim fica justo o centro do círculo. Acho uma ótima ideia e apesar de não pensar em uma utilidade agora, com certeza encontraremos uma. Isso eu tenho mais que claro. O próximo é um cabide e o que ele faz é colocá-lo, cortá-lo e colocá-lo em uma furadeira e usa como batedeira. Isso é uma ótima ideia, eu gosto muito e na verdade eles vendem um acessório assim. Mas se queremos economizar algum dinheiro e às vezes esses acessórios se sujam ou estragam e assim por diante, sempre temos cabides em casa, então podemos usá-los. E ótimo, vamos ver o próximo e o que ele está fazendo, suponho que seja para colocar. É uma base que se coloca embaixo do piso laminado, do piso vinílico, e é então para que quando você pisa e tudo isso fique um pouco mais amortecido. Me parece uma ótima ideia, pois é um truque para fazer redondas. Poderíamos usar isso não apenas para essa base, mas também para colocar o mesmo piso laminado, o que me parece uma opção e ideia muito boa. Isso já tinha visto e costuma acontecer muito, e é que quando você coloca uma linha, coloca fita para poder pintar, sempre costuma ficar um pouco granulado na parte onde está a fita. Principalmente no gotel, como neste caso, que no gotel sempre, quase sempre, se infiltra pelos buracos e não fica totalmente perfeito. Então, o que ela faz é pintar a parede da mesma cor e uma vez que está pintada, ela deixa secar e aplica a nova cor. E assim fica totalmente perfeito. Parece-me uma ótima opção. A única inconveniência que vejo é que, claro, precisamos da mesma cor previamente para poder fazer isso. Então, para isso, precisamos ter a mesma cor ou encontrá-la. No caso de não termos disponível, embora muitas vezes costuma ser branco, então não teríamos nenhum problema. O próximo é um pequeno truque que usei para a cabana e é para evitar ter que cobrir tudo, e é colocar um guardanapo na parte inferior. Isso também serve para as paredes. Podemos nos guiar com a mão e nos ajudar. Então, ao descer com o rolo, vamos descendo o papel simultaneamente. E assim evitamos sujar a porta ou a parede ao lado. A verdade é que funciona muito bem e costumo usar bastante isso. O próximo passo é com um acessório metálico, faz um círculo e agora faz o buraco. Ai, que boa ideia! Use o mesmo acessório para cortar o círculo e deixá-lo totalmente perfeito, assim você não se desvia da linha. Isso me parece uma ótima ideia e eu acho que teria sido melhor se talvez ele tivesse usado uma serra a bateria. É verdade que pode se complicar mais com o cabo. Vejo que ele está meio que se emaranhando, apesar de poder fazer isso facilmente, mas se o círculo for bem maior, talvez uma bateria seria perfeita. Embora eu já diga que assim também me parece uma ótima ideia. Vamos fazer isso. Com certeza, vamos realmente pegar esse ferro, simplesmente pegando um grito e dando-lhe uma inclinação. Eu acredito que pode ser feito perfeitamente em casa, ou seja, não é necessário comprar. O próximo passo é remover o disco de corte, colocar os acessórios. Ui, isso, é para. Fazer ostras redondas, acho incrível, é para, suponho que só cortará o plástico, porque, claro, material mais duro. Olha, mas me parece uma ótima opção para fazer um círculo perfeito com uma mola. Muito, muito, muito boa ideia. Sim. O próximo está enchendo um tubo corrugado, não parece? Não corrugado, não multicamada, um tubo multicamada, ele encheu e está dando torção.
E então agora ele coloca um acessório. Aí ele usa como torneira, muito boa ideia, pois isso é muito bom porque realmente o multicamadas é o que se usa para fazer. Pois todo o sistema de águas, não vamos dizer, isto é, passar a água, pois por toda a casa, seja para a água que usamos na cozinha, como para os radiadores, por exemplo. Então, se podemos usar o mesmo, então para dar um acessório, e que seja, então uma torneira também, então me parece, uma ideia genial. Uma coisa que devemos levar em consideração é dar a chave de passagem. Bom, ok, já colocou um acessório para poder abrir e fechar a água. Parece uma ótima opção, especialmente para um terraço, não é? Talvez possamos usar mais aqui. Ela está fazendo um buraco e deixando uma marca. Isso é comum. E o que ela faz é usar uma tampa e assim quando desce o golpe é dado pela tampa e não acontece. Acho a ideia da madeira ótima e assim evitamos danificar a madeira. Quando fazemos buracos, o que acontece mais de uma vez no próximo, ela está fazendo 3 buracos. Parece que são de tamanhos diferentes, ela faz 2 cortes nas laterais e está colocando algumas serras. Não compreendo bem a utilidade disso. Depois ela está pegando uma madeira e deixando-a meio redonda. Suponho que ela colocou na furadeira e então faz as madeirinhas. Essas me parecem uma ótima opção para fazer cavilhas, por exemplo. E assim, fazer madeiras de diferentes espessuras me parece uma ótima opção para criar, embora as cavilhas sejam bastante baratas. Precisa ser dito, mas tudo bem, se temos que fazer alguma coisinha assim, mais redonda e temos que aperfeiçoar um círculo, então sempre podemos usar essa técnica. Me parece uma ótima opção. E o próximo? O que ela está tentando fazer é montar uma cama. Bem, desmontá-la, não sei, mais uma beliche. Então, como o acessório é bastante caro, é verdade que esses acessórios para montar móveis são péssimos, ou seja, demora uma tarde inteira ali dando voltas. Então ela cortou e assim serve bem para colocá-lo na furadeira. Me parece uma ideia excelente, pois podemos fazer muito mais rápido do que manualmente, já que assim demoramos muito tempo. Também acho uma ideia genial. No momento não precisamos montar móveis, mas vamos lembrar disso quando o fizermos. Próximo? Eu vi, tentei e não funcionou, ok, mas eu vou mostrar para você. Porque, teoricamente, se pegarmos uma escova de dentes, passarmos um fio e passarmos a agulha, podemos pegá-lo, digamos, ou seja, enfiar a linha na agulha de uma maneira muito mais fácil. Como sei que minha avó tem muita dificuldade para enfiar a linha, digo que vou tentar com ela. Tentamos e não conseguimos. Nada. Isso é totalmente falso. Nós lá continuamos tentando e isso não funciona. Tenho ouvidados aqui e estou mostrando para vocês, mas não funciona, não tentem se virem. E eu gostei muito deste porque são alguns acessórios que permitem que você coloque os móveis na parte de cima. Pensei em comprar quando fosse colocar a cozinha do apartamento, mas esqueci. Mas preciso comprá-los e ver se terei tempo para isso antes de instalá-los. Porque realmente acho que é uma invenção incrível. É verdade que alguém pode segurá-los por baixo, mas nunca terá a mesma precisão. Uma pessoa que o segura como um acessório ou uma ferramenta específica que fica totalmente parada e podemos ir subindo e descendo dependendo de como esteja nivelado. Parece uma invenção incrível. Se encontrarmos, vamos conseguir para este canal. Vamos procurar na Amazon. O próximo é para juntar 2 madeiras e faz uma linha, uma marca, digamos, suponho, para fazer os buracos. Então não é para fazer um tipo de encaixe isso. Há muitos móveis que têm isso e acho uma ideia super boa porque o móvel fica bem melhor encaixado, não é? E se torna mais robusto e resistente. Parece-me uma ótima opção se planejamos fazer um móvel ou algum tipo de moldura ou algo do tipo. E justamente está usando os tarugos gigantes, aqueles que ele fez como outro acessório. Então perfeito que tudo está sendo reutilizado para o próximo. Está cortando de uma forma assim, mais lateral, pois os acessórios, isso está muito bom. Mas bem, em um capítulo anterior fizemos análise de várias invenções e havia uma tesoura que era perfeita para cortar isso. Temos essa opção também, que me parece uma boa ideia, e conseguir um ângulo perfeito, mas aquelas tesouras me encantaram. A verdade, tenho que dizer, ok? Bem, o próximo é outro parafuso que também não podemos remover e então o que fazemos é colocar fita dupla face. Há diversos tipos de fitas dupla face. Neste caso, está usando uma super fina e o que faz é para que se enrole e seja mais fácil de remover. Isso me parece uma ideia genial. E eu tenho essa fita dupla face. A outra que é mais grossa, e eu acho que com a grossa não deve funcionar, mas com essa fininha, atenção, porque é uma ideia genial. Atenção, atenção.
O próximo está cortando este acessório que é usado para as folhas. E ó, que boa ideia! Ele faz um corte e então usa para colocar uma régua e ao mesmo tempo pega um lápis e marca qualquer coisa que se sobressaia. Parece-me uma ótima ideia, por exemplo, para as molduras da porta. Aqui também foi mostrada uma madeira. Não sei exatamente o que será um acessório que ele colocou na parede, mas para as molduras da porta, cuidado, porque as molduras às vezes resistem bastante. Podemos marcar madeira, cerâmica, na verdade qualquer coisa. Esta invenção é ótima. O próximo é para cortar. Tijolos, imagino, e usa uma barra de metal para bater várias vezes no mesmo lugar constantemente e no final eles acabam se partindo. Não tenho certeza se isso também funcionaria para tijolos furados ou super furados que possuem buracos internos. Por não serem maciços, questiono se serviriam igualmente. Se alguém já tentou, deixem comentários. Mas vamos tentar para o canal. Como temos que fazer a cozinha de cima e também vamos fazê-la com tijolos furados, então vamos tentar. Veremos se é possível quebrá-lo assim. Principalmente pela dificuldade de quebrar um tijolo e deixá-lo perfeitamente reto. Meu pai, por exemplo, bate repetidamente com a colher de pedreiro até conseguir quebrar o alho, mas é um processo bem trabalhoso. Isso parece bastante fácil e este será o último que vamos analisar por hoje. E isso eu vi e adorei. É para pintar uma porta, no que ele faz é parafusá-lo. E assim, não precisamos esperar um lado secar para pintar o outro, mas sim, viramos e podemos pintar os dois lados no mesmo dia. Parece incrível, claro, haverá um pequeno buraco na parte superior e inferior, mas como fica em baixo e em cima, basicamente não vai ser visto depois. Se por qualquer motivo não quisermos esse pequeno buraco, simplesmente o cobrimos com um pouco de massa e nada aconteceu. E me parece uma ótima opção para pintar uma porta ou até mesmo um móvel, tudo de uma vez. Ótima ideia, eu adoro. Faremos isso no canal? E bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses truques e invenções que vimos hoje. Se for assim, dê um like e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até logo!